você, gente boa, do bem, gente que crê em Deus, povo de Deus, amigos, amigas do Amazônico. Hoje, mais uma vez, é um dia de muita alegria pra gente, porque eu recebo um cara que eu admiro muito, porque é um cara, um vencedor, um cara que fez do limão uma limonada, é um jornalista por vocação e um empreendedor por, sei lá, minha inspiração. Paulo Vitor Freitas, o líder, o CEO, sei lá o quê, o Big Shot da Máxima Vigilância. Grande PV, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse sonho, sonhando junto. Prazer enorme pra mim estar perto de você, uma pessoa que eu sempre admirei muito, sempre tive uns olhos muito carinhosos pra cima de você, pela sua cultura, pela sua bagagem de conhecimento, pela sua profundidade de conhecimento de obras como Churchill, de várias gente. Que não é uma alegria. Além do que, amigo de muito tempo já, né? Eu brinquei no story que eu fiz ainda agora, mas brinquei falando sério, porque a gente cresceu ali no Colégio Nazaré, na Avenida Nazaré, eu no Rei Magos, ele na Avenida Nazaré, ele com uma história do pai dele tão bonita, brilhante no impresso, e de repente o PV aparece na TV Liberal e virou o Vanucci da época, né? E você fala que entrega um pouco a idade, né? O tempo passa. E aí, de repente, o cara virou o queridinho lá, o carismático, talentoso, boa pinta e tal. Aí começou uma patrulha o Supremo inexigiu o diploma de jornalista, começaram a pegar no teu pé, aí tu, essa cara, então peraí, vou ganhar dinheiro. E meu irmão. E aí começou com a produtora, né? Exatamente. E tu tem esse amor ainda pela comunicação? Cara, tenho muito. Na verdade, hoje eu faço muita coisa de comunicação dentro do meu business, dentro do meu projeto de negócios do dia a dia, né? Em termos de gestão, hoje eu estou cuidando do marketing da Máxima, de área de estrutura, de inovação e área de criação da empresa, tudo aquilo que vai ser prospectado para o futuro da empresa. Então, isso tudo tem a ver com criação. Então, inovação, tecnologia, operacional e também a parte de marketing toda está conectada com a minha gestão do dia a dia dentro da empresa na qual hoje eu sou um dos sócios. PV, tu és um cara que a gente associa a tua imagem pretérita já há bastante tempo com um cara da comunicação. De repente, tornaste um homem de sucesso, um empresário de sucesso. Fala pra gente o que é a Máxima hoje. Cara, a Máxima hoje ela é um, eu diria que ela é um organismo de uma gestão muito bem elaborada, muito bem preparada durante um tempo. Hoje ela tem 20 anos de mercado. Hoje ela é líder de mercado nacional na parte norte, né, do Brasil. Ela tem os melhores números para serem mostrados. Né? Tem 20 anos de mercado, está muito bem posicionada. Ela hoje em dia ela praticamente alçou o voo, que é que a gente chama de voo de cruzeiro. Hoje a gente tem mais de 250 funcionários, tem 5 unidades, mais de 6 mil clientes. Então são números bons, números expressivos, que nos dão uma larga vantagem e posicionamento de mercado muito forte e crescente. A gente vem passando por um momento de reestruturação econômica dentro da empresa, não à toa, para poder observar um futuro para ela, que é um futuro já de sucessão, é um futuro de gestão de forma mais profissionalizada e de forma crescente. A gente está preparando essa parte econômica dela desde o ano passado para calçar a empresa para um futuro muito maior de expansão dela, de negócios, de faturamento, de presença de mercado, não só no estado, mas para fora do estado já. E tu tens um plano anual de gestão, que a tua área de comunicação é muito forte, tu investe muito em comunicação. Esse mundo das Big Techs, tu tava toda semana com páginas inteiras em jornais, impressos e televisão. Muito agressiva a tua parte comunicacional, né? Sempre foi muito forte. Assim, quando a gente começou, eu dizia o seguinte, a Máxima, aqui nos 3, 4 primeiros anos dela, como o marketing foi muito agressivo em cima dela, eu dizia o seguinte, a Máxima, ela é uma garrafa de Coca-Cola com água dentro. Ela não tem o que ela se mostra. Então, ou seja, ela tem uma embalagem muito bonita, perfeita, fantástica, mas ela não tinha ainda, ela não correspondia internamente àquilo que a gente vendia externamente. Isso não foi à toa. Isso foi, na verdade, programado, planejado. Que a gente fez. Né? Foi uma estratégia montada, porque a gente tinha facilidade com marketing, a gente tinha facilidade de entendimento como fazer aquilo ali, e não se fazia apenas por gastar, mas era um investimento muito aliado a boas posições e a boas conexões que a gente tinha naquele momento, Grupo Liberal e outros e tal. Mas aquilo ali foi vendido e foi, sem dúvida nenhuma, não tenho nem medo de dizer isso ou de errar, que nos 5 primeiros anos, 80% do sucesso da Máxima foi o marketing. Foi ele que impulsionou
o posicionamento dela de forma tão veloz. Então foi um case, né? Exatamente. Deu certíssimo, case, né? E nós criamos outros cases depois. Eu desculpa a minha ignorância, mas eu acho muito legal tu esclarecer isso mais uma vez. Já mais recentemente eu vi alguma mídia que tu tens uma usina solar, ou me corrija, eu li um briefing também que a tua assessoria me mandou, que as tuas empresas, as tuas sedes são abastecidas de energia de uma usina de vocês, é isso que chama? Exatamente. Pois é, assim, isso aí é uma coisa que, por exemplo, falar de meio ambiente, que você é uma empresa verde ou que você acredita nisso. Tem muita empresa falando que é porque, enfim, vem a cópia aí, ou então porque é moda, vende bem isso, você falar de verde, você ser ambientalmente correto. Só que isso não funciona se isso não for característica da alta gestão. Se a alta gestão do negócio, da empresa, não tiver isso como business, como movimento realmente que as pessoas acreditem. Efeito prático do discurso. Do dia a dia, irmão. Se você faz isso, se você faz isso apenas porque você quer virar modinha, ou porque você quer ganhar negócio, quer ganhar visibilidade em dizer que você é verde, que você é ecologicamente correto, você vai dar um tiro no pé. Porque isso hoje é um mercado muito forte e crescente. Hoje em dia você tem fundos de investimento que só investem em verde. Empresas que apostam nisso, empresas que vivem isso. Então a Máxima ela sempre teve esse comportamento e esse compromisso dos sócios, dos donos, de se ambientarem a essa colocação de verde. Então, assim, quando nós fomos para uma sede própria, uma sede já realmente estruturada, que estava nos dando garantia de que a máxima, em termos de propaganda, era a máxima da realidade, a palpável, a física, nós fomos entender que a gente precisava realmente botar para fora aquilo que a gente percebia, que a gente sentia. Ou seja, a gente precisa devolver para a sociedade aquilo que a sociedade também nos dá, ao entorno daqui do nosso bairro. O que a gente pode fazer? Que a gente pode entregar, fazer a diferença, devolver, né? E não só consumir, não só vender, ou só ganhar, mas o que a gente pode devolver para a sociedade? Isso é muito forte dentro da empresa. A cultura da empresa é essa. Então nós começamos a desenvolver dentro desse mesmo prédio água pluviométrica nos banheiros. Então, a sede da empresa ela já foi desenvolvida para isso. Ou seja, ela tem água pluviométrica em todos os banheiros. A gente não utiliza água potável. Perfeito? A gente fez um trabalho de descartáveis, reduzimos o copo zero. Fizemos uma campanha interna de copo zero. Ou seja, conseguimos reduzir 80% a utilização de copo plástico, o que também ocasionava descarte de saco plástico para poder armazenar o copo plástico. Então foi reduzido 80%. Depois viemos com uma campanha forte também na parte de papel. Conseguimos cortar em quase 70% a utilização de papel através da automatização da empresa. Né? E desenvolvemos depois, foi quando nós chegamos na parte da energia limpa. Ela nos traz favorecimento financeiro? Nos traz. Óbvio, hoje nós pagamos quase zero. Temos 5 unidades e fomos atrás de uma captação de recursos, né, que hoje o custo do dinheiro é mais barato para isso. Então, compramos um terreno grande em Salinas, criamos uma usina de solar. Essa usina solar, ela abastece as 5 unidades, Belém, Ananindeua, Castanhal, Salinas e Mosqueiro. Ou seja, todas as unidades são abastecidas por energia limpa e criamos logo em cima disso a Onda Verde. A Onda Verde ela vem justamente para acoplar e aplacar toda condensar todo esse processo, que é a captação de energia limpa, até a utilização da energia. Não só nas unidades, não só nos prédios, para dar mais conforto e para o que o nosso usuário interno utiliza, mas para que a gente pudesse também transformar. Viemos com a transformação de mobilidade elétrica, estamos trazendo carros elétricos para a empresa, motos elétricas, estamos introduzindo há 2 anos, bicicletas elétricas, introduzimos nas unidades de praia, estamos trazendo para Belém bicicletas elétricas, os técnicos. Então, toda a energia ela é limpa, desde o início até o fim, onde a gente utiliza. Então, esse foi um grande case de sucesso da Máxima também. Mas o que foi que o grande barato? Nós percebemos que as pessoas começaram a consumir a empresa, fator determinante de compra, pelo fato de que a gente respeitava o meio ambiente. Toda essa política. Toda essa política. E ela não foi somente vista de uma forma que foi feita de gestão. Nós contratamos também uma ONG que nos dá assessoria. Hoje nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa do que nós estamos deixando de emitir, a quantidade de que a gente deixa de emitir no planeta, que nos deixa como empresa limpa. Né? Então, assim, a gente está levantando esses números, o que a gente deixa de emitir no planeta, que nos deixa ser empresa verde.
né? Então, isso tem todo esse trabalho que está sendo feito em cima disso agora. Então, mas é consciência da própria alta gestão. E isso acabou sendo incutido nos funcionários. E isso foi para fora. Contagia, né? O exemplo, Contagia, né? o exemplo arrasta. Então, ou seja, então não é somente dizer da boca para fora através de propaganda. A gente vive isso. Então isso tem mais crédito. As pessoas acreditam mais. E as pessoas começaram a consumir mais o produto da Máxima por conta disso. Isso já não é mais um nicho. As pessoas que acreditam nisso, num planeta verde e tal. As pessoas consomem produtos porque você tem uma consciência em termos disso. Tu tens certificações também? Vamos começar um processo de certificação para isso agora, porque eu acho que é possível. Mas você precisa, para buscar essa certificação verde, de empresa verde, ecológica, você precisa ter uma série de critérios. Estamos caminhando. Acho que a gente está na frente de muita gente. Legal. E vem cá, pra gente que não entende, como tu tem na ponta da língua, como é que tu consegue sair com a tua usina lá de Salinas e aí chegar a energia aqui em Belém? Como é que tu distribui? A energia, na verdade, a usina ela tem hoje uma capacidade de 20 mil quilowatts. Foi feito um estudo em cada unidade para saber qual é a utilização de energia. Tiramos uma métrica do ano, tiramos uma média de mês, né? Fizemos uma conta das 5 unidades. As 5 unidades necessitam de 16 mil quilowatts mês. Isso em alta, né? No pico, ela precisa disso. Criamos a sede, a usina, que ela gera 20 mil unidades. Né? E uma gordurinha, né? Uma gordura, obviamente. E aí isso injeta na rede equatorial. A rede equatorial metrifica isso no mês e distribui como bonificação como daquilo que a gente usou da rede. Tá. O que a gente paga hoje, na verdade, é a utilização de demanda de iluminação pública, né, e a taxa de entrega. Foi um gol de placa esse, né? Porque o financiamento que a gente paga hoje para um banco é menor do que o que estaria pagando hoje de energia. Sensacional. Hoje tem gente ganhando dinheiro com isso. Tem pessoas que fazem fazenda de energia. Sim. Fazem fazenda de energia e você vende energia. Sim, sensacional. De repente, daqui a pouco tu já tá já estou pensando. Né? Aí que eu te pergunto, com 20 anos de sucesso, 20 anos aí de uma referência que vocês se tornaram, qual é o próximo passo? Cara, assim, a expansão, a gente está muito pensando nisso. Eu estou indo para São Paulo agora, vou participar de imersões dentro da G4. A G4 é uma escola de gestão. É uma das maiores escolas de gestão, tem vários sócios, tem 3 ou 4 sócios lá. São caras que são caras puros de mercado, de venda, de estratégia, de gestão, que é o Thales, o Alfredo Soares. Então, assim, vou fazer uma imersão a partir do mês que vem. Devo ir todos os anos para fazer essa imersão. E eu estou incumbido, nós somos 3 sócios. Né? Então, eu fiquei incumbido dessa área de estrategizar, de traçar estratégias para a empresa de crescimento. Né? Futuro, tu cuida do futuro. Cuidar do futuro, pensar o negócio, pensar a empresa, como é que se cresce, como é que a gente estratifica esse crescimento. Porque você crescer até um certo momento, você às vezes cresce de forma desorganizada, desordenada, mas cresce, porque você está ali no dia a dia, você está ali botando peito, mas chega um momento em que o teu faturamento, a tua quantidade de funcionários, o tamanho do teu negócio, do teu business, já não permite mais que você tenha contatos permanentes, esteja lidando com coisas menores que te tomam tempo. Isso é perca de energia. Então, como a gente vai... o nosso grande desafio hoje é esse. Como que a gente vai crescer de forma escalonada, rápida, mais progressiva, mas de forma sustentável, mas de forma equilibrada, de forma a ponto de errar o menos. O que acontece? A gente tem hoje, nós somos a maior empresa de segurança eletrônica preventiva hoje do norte do país. Perfeito, correto. Mas qualquer decisão que a gente tome hoje, eu costumo comparar com um transatlântico. Os concorrentes nossos são, às vezes, uns barcos menores, que você modificar o rumo de um barco, rápido você corrige. Um transatlântico é mais difícil, a decisão precisa ser mais acertada, tem algo ali na frente, você precisa estudar melhor os caminhos a serem tomados, você precisa, na verdade, ter mais certeza de onde você vai pisar. E essas certezas elas precisam de estudo, precisam de plano, de trabalho. Então a gente está muito voltado para isso, para o futuro. Estamos preparando a parte econômica da empresa para que passamos a ter mais segurança econômica para fazer esse crescimento de forma mais correta e sustentável. Estamos preparando essa parte sucessória da empresa já. Né? Então, assim, ela é muito clara, a máxima nesse ponto. Nós não vamos preparar
herdeiros, vamos preparar sucessores. Filhos de donos, dos sócios que tiverem capacidade, ficarão no negócio, não tem problema nenhum. Não queremos pessoas que não tenham capacidade para estar lá dentro. Isso é... Filhotismo não, né? Não, isso não é herdeiro. Isso aqui é para trabalhar quem tem capacidade para estar aqui. Nos prove, nos comprove e estará aqui. Pode ser filho, pode ser o que for. Então a gente está preparando muito essa questão organizacional. A máxima do amanhã, né? Do amanhã. O que vai ser essa empresa do amanhã? Né? Olhando tudo, né? De forma muito planificada, mas de forma muito escalonada. PV, me diz uma coisa aí, que tu falaste um aspecto aí que eu acho que é fundamental. Tu continua tentando te reinventar e aprender. Vais para uma imersão, quer dizer, tu continua estudando o teu negócio para poder trazer novos filhos e novos frutos. Eu sempre fui essa pessoa, sabe, Tony? Sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Né? E para mim o sonhar significa também... Eu sempre precisei de tempo ósseo para mim. As pessoas que têm essa característica, elas precisam de tempo ósseo. Eu tenho sócios que a gente se completa. Nós nos completamos nas suas facilidades e nas suas dificuldades. Por exemplo, eu tenho meu irmão que toca a parte financeira da empresa. Ele é um operacional praticamente. Então ele gosta disso. É muito a raiz dele, é muito o DNA dele. Então, assim, está muito claro dentro da nossa gestão. O outro cuida da parte comercial, mas está muito claro da nossa gestão qual é o expoente do Paulo Vitor, qual é o expoente do Paulo André, qual é o expoente do Alfredo, né? O que ele sabe extrair de melhor deles. É isso que a gente precisa. E assim, qual é o entendimento no futuro nosso? Esse crescimento escalonado, a gente vai precisar de profissionais melhores do que a gente. A gente tem que se cercar dessas pessoas. A gente não pode se cercar de pessoas que dependam da gente ou das nossas ideias ou de pessoas que dependam das nossas decisões. As nossas decisões daqui para o futuro, elas precisarão ser de forma através de reuniões de conselho. Né? Para onde a gente vai, o que a gente quer de crescimento, de que forma nós vamos chegar lá. E o dia a dia precisa ser cuidado por gestores de média gestão. Né? Então, porque se a gente ficar se ocupando no dia a dia com detalhes, viram poeira. Isso não tem mais condições da gente... A empresa não cresce. Ela não vai não vai ultrapassar isto. Então, eu estou muito focado nisso hoje. Pensar o negócio no futuro, como ela vai crescer e de que forma ela pavimentar esse crescimento. Entendeu? É isso hoje. Tu és um formador de time também? Sou. Tem uma galera lá Nato. Eu gosto de impulsionar pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar com equipe. Eu não gosto de trabalhar sozinho. Sempre gostei de trabalhar com pessoas. Sempre gostei muito de trabalhar com mulheres. Mas gosto de trabalhar em equipe. Eu gosto de unir pessoas, times, para pensar. Por isso que nós criamos nós temos hoje uma área de estratégia na empresa, que é uma área que só pensa. Ela só faz o dia inteiro pensar o futuro da empresa, o que vai ser a empresa nos próximos 10 anos. Então, qualquer projeto que nasça na empresa, primeiro vem para essa incubadora. Essa incubadora é que pensa, eles ficam o dia inteiro pensando, discutindo, elaborando projetos, trazendo ideias, suposições, para que a coisa nasça de forma... Ordenada, mas de forma muito criativa. Organizada. De forma muito criativa. A máxima já virou case de algum estudante aí em faculdade e pós-graduação, essas coisas? Não, ainda não. Mas é uma questão de tempo. Eu acho que vai lembrar de mim daqui a pouco quando baterem na porta, né? Porque vocês fazem a diferença mesmo, né? Pô, muito legal. Negócio, assim, nós fizemos outro negócio, cara, que foi muito interessante. Eu já fui proprietário de cervejaria, né, da Caboca. Isso aquilo ali era um negócio, na verdade, que, assim, eu venho de um setor que é de comunicação, né? Tive uma produtora de vídeo, depois fui uma empresa de segurança e depois também fui proprietário da cervejaria, lá no Nascedouro, quando nasceu o negócio mesmo, de cervejaria. São coisas totalmente díspares, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os setores são totalmente diferentes. Mas o que movia aquilo ali era o sonho de acreditar naquilo ali, que aquilo ali era uma coisa que era desafio. Então, acho que é isso que mais leva a gente a acreditar nesse sonho e querer aquela coisa ali. É quando você acredita, você toma corpo daquilo ali e você mergulha para aquilo ali. Foi um momento assim que eu tinha muito interesse em mexer com essa área de gastronomia, tinha vontade de mexer com isso, interesse. Mas saí por uma questão também de... Minha esposa engravidou, filho, eu entendia que eu não ia poder também acompanhar o início do negócio. E aí acabamos nos desfazendo da sociedade. Mas tá aí a Caboca, né? A Caboca tá aí, ela é um grande sucesso. Assim, ela nasceu no momento que foi um grande sonho. Era eu, o Ney Messias, era o Ricardo, o meu irmão Paulo André, o Tico, eram esses 5 os sócios que nasceram
pensando aqui em negócio ali da Caboclo, que ela seria aquilo ali, que seria, na verdade, uma cervejaria da Amazônia, cervejaria da floresta. Né? E ela tinha um bocado de planos legais ali e tal, que aí depois outros donos vieram e tomaram outros rumos. Né? O Gluckpol não é mais dono lá? O Gluckpol, sim. O Ricardo e o Tico permanecem. Né? A nossa parte que foi vendida, que nós nos transferimos para o grupo da Marisa. Tá. De Castanhal. E me diz uma coisa, Paulo Vitor, o que o grupo da Estratégia da Máxima está conectando aí a tua empresa com a COP30 aí ano que vem? Pois é, cara, a gente acredita muito nessa questão do verde, como a gente estava conversando ainda há pouco, né? E essa questão do verde, ela já está muito preparada dentro da empresa, né? Assim, ela já está muito enraizada dentro dessa questão ambiental da empresa. E isso é uma coisa que hoje nem mais advém dos proprietários, dos sócios, da alta gestão. Isso já está muito enraizado na média gestão e na baixa gestão. Aquilo ali já está, eles já gostam disso, eles já fazem isso. Né? Então, assim, mas eu sou muito otimista com relação à COP, com relação ao que está acontecendo. Acho que vai acontecer um movimento muito grande no Estado, em Belém. Mas, assim, e quando tu olha para os avanços que vocês implementaram, e aqui não quero comparar, eu só quero entender, aprender, até para a gente aplaudir boas práticas como a de vocês. Tu vê pares, empresas que estão nesse mesmo patamar de compra de energia, de fazer uma usina de energia, e essa mentalidade. Em Belém como um todo, holisticamente, tu observa, não precisa nem citar nome, mas tu vê boas práticas também de outros Sou sincero, empreendimentos. Pois é, porque eu te confesso, não sei se porque não comunicam como vocês que abrem as portas e a gente vê em rede social, vê na mídia, ou porque não tem, porque realmente para mim não me salta aos olhos essa preocupação. Muito pouco. É isso que eu te digo, que quem organiza a COP tem que pegar esses cases até para olha, em Belém a gente tem que mostrar o que já se faz aqui, exato. Os players, né? Os que geram emprego, geram riqueza. Porque são os que iniciam as coisas, né? Que carrega o Brasil nas costas. Carrega, assim, como eu vou te falar, a pobreza, gera a sintonia, quando você tem uma sociedade, ela precisa ser muito, muito esclarecida nesse sentido. Né? Então, a princípio, quando eu falei sobre a questão da usina, isso pode pintar, para os pares que são teus sócios, pode pintar como uma coisa de maluco. Pô, eu vou investir nisso, não sei o quê. E pode ser que, para que isso? Não, a princípio tu tem que convencer as pessoas sobre o que é isso. Isso não pode ser algo cansativo. Aí depois também. Que o filho é bonito, tem pai pra caramba. Né? Aí o que eu fiz? Eu peguei e na criação da usina eu observei que eu precisava convencer também sócios, os pares. Né? Então, vamos fazer o seguinte, qual é a necessidade de todas as unidades? É 16 mil quilowatts, vamos colocar 20 mil quilowatts. E vou dar 1.000 quilowatts para cada diretor, para cada sócio também ter o seu ganho ali e tal. Então, eu acho que isso tudo precisa ser quando você vai harmonizar um ecossistema de sociedade, você precisa ter todo esse jogo de cintura para isso. Mas a visão era muito mais à frente. Mas, independente disso, eu tinha sócios que acreditavam. Sempre acreditaram Sintonia, nessa... Né? Sintonia, sempre acreditaram. Não, se tu está falando que vai dar certo o negócio, e apostaram no negócio. Então, tu está falando que é viável, é legal. Em termos financeiros, a gente vai trocar 6 por meia dúzia. O que a gente já paga, vai pagar para banco. Né? Então, o que a gente vai ganhar aqui, na verdade, é a consciência de saber que a gente está fazendo a coisa correta. E do banco o dia para, né? O dia quita, né? O dia quita, exatamente. Então, assim, que a gente está fazendo a coisa correta, é energia limpa. Então, a gente está fazendo a coisa correta. Tem a questão financeira, que a gente vai acabar com o tempo. 3, é o fato da gente entender que a gente está criando um grande case de negócio. Agregando um valor. E aí vamos passar para uma segunda fase desse negócio, que não é somente a usina. Vamos investir em mobilidade elétrica. É um pouco mais caro, mas ela tem um benefício que se paga ao custo, ao tempo. Quando a gente começou a introduzir motos elétricas, a moto elétrica não paga IPVA, porque tem o benefício por ser elétrico. Então tem milhões de benefícios para isso aí. Mas a gente pagava o preço, a gente pagou o preço há 2 anos atrás, quando a gente começou a investir em mobilidade elétrica, por exemplo, em motos, que eram motos ainda que estavam começando ali a questão da tecnologia. A gente ia pagar esse preço, eu sabia disso. Eu pedia para a equipe de mobilidade, a gente tem um head de mobilidade dentro da empresa que a gente criou para isso, que eu sabia, cara, tu vai ter que ter paciência para isso, porque vão reclamar. Até a pessoa que utiliza uma moto a combustão, quando pegar uma moto elétrica, até a forma de pilotar a máquina é outra. Então a velocidade dela é outra, tudo é outro. Então assim,
toda mudança requer um pouco sempre de não quero, a pessoa tem resistência à mudança. Do ser humano, eu sempre tive facilidade à mudança. Sempre gostei de inovação, de mudança. Então eu dizia para ele, para o head de mobilidade da empresa, eu dizia, cara, a gente precisa ter paciência para isso. Tu vai ter que aculturar, e aculturamento é tempo. É persistência, você saber e fazer as pessoas entenderem que isso funciona, que isso é bom. Tu vai ter que ter esse trabalho de formiguinha, de encurtir isso na cabeça das pessoas. Sensacional. E isso foi acontecendo. Hoje em dia, ninguém mais quer deixar a moto elétrica. Não, e uma pizza aí que tu fatiaste de cada fatia que agrega uma coisa, né? O apelo do cliente, depois os caras que tu me falaste no início já estão reconhecendo que já compram a máxima por todo o pacote. Por todo tem o a questão da energia limpa, tem a questão da responsabilidade aí, ambiental, a questão de estar antenado com... Isso aí vai, dado o momento do negócio, quando você está à frente de uma gestão de um negócio, um passo já mais à frente, quando você atinge um certo grau de conforto de dia a dia. Então você precisa explorar outros movimentos, outras ações. Exatamente. Agora, Paulo Vitor, é o seguinte, tem aquele ideograma lá chinês que fala em crise e oportunidade, que tem gente que diz que não é assim, assado e tal, mas foi o seguinte, pra quem te conhece um pouquinho a tua história como eu, pô, tu foi vítima de uma patrulha, tava super bem na TV Liberal, apresentando, crescendo, te chamavam de Vanucci paraense, não sei o quê. Pra quem não sabe, Fernando Vanucci é um grande apresentador, uma voz que é considerada única, uma dicção. E esse cara fazia o maior sucesso, de repente, antes do Supremo decidir, quando o Supremo não era tão odiado, antes de decidir que passou a ser odiado por uma categoria, o Jornal Nossa, né? Que tinha que ter diploma, começaram a te perseguir. Esse cara não pode. Aí, pô, tu foi lá, sacana. Então, peraí, que agora vocês vão me enricar. Estão me sacando, agora eu vou ficar. Você é bando de pobre, agora eu vou ficar. Vocês vão ver o que é vontade de fazer. E aí, conta um pouco dessa história, cara. De repente, tu começaste a chegar um dia na TV, como foi? Olha, estão começando a patrulhar, querem meu lugar. Fala um pouco desse período, dessa transição na tua vida. Na verdade, eu começo na área de comunicação com 16 anos. Eu começo na rádio. Né? Então, assim, sempre foi uma paixão minha a rádio. E aí, eu comecei no rádio e eu me lembro assim, que eu comecei pela parte da madrugada. Então, eu ainda estudava, a gente já se encontrava no Colégio Nazaré, eu estudava de 7... ralando, né? Ralando, de 7h30 até meio-dia, então eu trabalhava de 2 às 6. De 2 às 6, eu trabalhava e ia para casa, tomava um café e ia para a escola. E assim, a única obrigação que meu pai e minha mãe diziam era o seguinte, olha, eu não quero que tu falte na escola. A educação, se eu perceber, tu vai trabalhar, mas se tu perceber que tu tá dando problema na escola, eu vou te tirar desse trabalho. Então, assim, meu pai nunca foi rico, era uma pessoa antigamente existia classe média baixa. Então, assim, ralava para pagar a escola. E aí eu dormia de 6h30 da tarde até 1h30 da manhã e ia pra rádio, a Rádio Liberal, FM. E aí comecei a trabalhar ali com 16, 17, 18. Quando foi com 22 anos, eu fui pra TV. Lembra do Fast Rock? Sim, claro. Fui apresentar o Fast Rock. Eu fui pros 3 dias aquele Lamaçal. Último show do Engenheiro do Havaí, Paralama. Mosaico de Ravena. Então, fui pra Curuzu. Exatamente. Eu fui fazer um programete da rádio na televisão, na TV Liberal, falando sobre o Fast Rock. Né, que foi um grande festival de rock e tal, inspirado de forma, obviamente, mais diminuta no Rock in Rio. Né, e aí fomos para lá. E aí eu fui para a TV. Daquilo ali virou um olheiro e disseram, não, chama esse garoto para cá e tal. E aí comecei a trabalhar. Fazia um trabalho de interno para poder me preparar para entrar na TV. E comecei a fazer um trabalho com o Walter Bandeira. Na época que virou um grande amigo meu, Walter, depois. Enfim, e aí entrei na televisão. E aí começou esse problema da questão do diploma. Patrulha. Aí eu me lembro que quando eu estava começando a entrar... Mas tu já estava consolidado, quando eu estava começando a entrar na TV, o que aconteceu? Quando eu estava começando a entrar na TV, eu passei no vestibular no meio disso. Eu ia entrar na TV. E aí eu fiquei careca. E aí, olha como eram as barreiras de antigamente, que não existe mais isso hoje. Eu fui demitido da televisão. Porque eu fiquei careca. Foi punido. Apresentador careca. Cara, enfim, aí eu deixei o cabelo crescer, fui lá, pedi de novo para voltar, conversamos e tal, e retornei. Aí voltei a apresentar jornal, o Globo Esporte, Globo Esporte, Liberal Esporte e tal, e veio esse problema da questão do diploma e tal. E aí eu disse, meu irmão, vão ficar me perseguindo aqui, enchendo o saco, vamos embora daqui. E assim, porque existia, por exemplo, meu pai sempre foi jornalista, mas não foi jornalista de formação. Não tinha nem faculdade, não existia. Exato. Então, quem trabalhou em jornalismo se eu não me falha a memória, até o ano de 1988, se prevaleceu da lei e
pôde atuar. A Constituição, Meu pai, o Vic, Pires Franco e tal. Todos esses não eram, era uma galera que não tinha. Então se prevaleceu disso e ganhou o direito e o diploma ali. Um diploma ali até 1988. Depois, somente quem tinha diploma. E agora voltou de novo, né? Não, já pode atuar sem diploma. Aí em 2001 o Supremo inexigiu. E de lá pra cá avacalhou geral. Exatamente. E aí eu resolvi sair da TV por conta disso. E aí. Mas não, assim, tu fala assim numa boa, mas, porra, mas foi escroto, porque era uma paixão. Doeu, porque aquilo ali eu gostava muito de fazer. Tanto é que tu montaste uma produtora, né? Continuar de fazer, né? Pra fazer parte de produção, de vídeo e tal. E já foste bem pra caramba, né? Já, ganhei ali. Eu sempre fui um cara muito controlado financeiramente, sempre fui um cara muito reservado financeiramente. Então eu cheguei a ter um fundo de reserva ali que me permitia, mas não tinha também direito de errar. Meu único direito era acertar. E não tinha pai rico, não tinha herança. Então eu precisava acertar. Então eu empreendi nesse negócio, que foi uma produtora de vídeo, que fiz sociedade e tal, e andou por 20 anos isso aí. E depois, no meio do caminho, empreendemos na Máxima. Na verdade, sempre foi muito. As minhas ações, as minhas situações com relação ao empreendimento sempre foram muito ocasionais por momento, por oportunidades. Meu irmão estava morando em São Luís, né? E assim, enfim, eu tinha um amigo que era meio parente, que entendia um pouco do negócio aqui em Belém e percebia as dificuldades de cada um. E a única coisa que eu fiz foi agrupá-los, conectá-los e dizer, eles vamos fazer esse negócio aqui andar. Então tinha um que sabia fazer muito bem a coisa andar depois de criada, né, operacionalizar a coisa no dia a dia. Tinha um outro também que era muito bom de operação. E eu disse, olha, eu tenho outro negócio, não vou aqui, eu entro como investidor, mas não vou estar na operação do dia a dia. Então, tanto que eu fiquei na Máxima, acho que uns 15 anos sem estar no dia a dia do negócio. Eu cuidava somente da questão de estratégia e marketing do negócio. E a operação era com eles. Hoje eu voltei totalmente para dentro. E aí foi depois também que surgiu a questão da cervejaria, que era um projeto que me agradava muito. Que tu ainda tem vontade de empreender nessa área? Cara, assim, de entretenimento? Um dia tenho muita vontade. Já tem alguns olhares assim, a gente tá elaborando aí, meu irmão, um projeto que é um projeto para o futuro, assim, para o futuro que eu digo para próximo, mas na verdade é ser de investidor anjo em negócios, em projetos em que você não tenha capital, em que a gente entre com sociedade, você entre com trabalho, mas que a gente formate isso de uma maneira em que a gente tenha um certo controle com relação às ações, objetivar qual é o teu alvo, qual é a tua percepção de futuro para aquilo ali. Um anjo majoritário, um sócio majoritário. Não seria nem majoritário, é meio a meio o negócio. Não, mas assim, mas que as diretrizes, vocês que... A gente só não quer estar na operação do dia a dia. Mas as diretrizes do planejamento estratégico... financeiro, aquilo ali, a gente já está meio que solidificando isso. São startups? Não seriam startups, mas seriam projetos que a gente acredite e que a gente, como tem capital para isso, a gente quer investir nisso, porque a gente entende que são coisas que a gente pode fazer, relevantes. O agro, tu tens alguma coisa, Não, somente por prazer. Agro, só por prazer. Sempre odiei campo. Hoje em dia tenho fascínio por campo. Não sei se pela idade, gosto do silêncio, gosto da coisa, mas não tenho aptidão para isso. Uma coisa que eu percebo pelas redes sociais também, que eu acho que a gente tem um amor como é o Rio de Janeiro. Eu acho que tu curte o Rio, muito, não curte? Muito, cara. Me dê 10 viagens pro Rio, mas não me dê uma para São Paulo. Eu sou igual o Tom Jobim. Nesse... Que uma vez perguntaram pro Tom Jobim, cara, tu gosta de São Paulo? Amo São Paulo, amo de paixão São Paulo. O problema é que a gente anda e o Cristo Redentor não chega. Eu comecei a gostar de São Paulo só porque a Tuti, minha filha mais velha, foi morar lá. Aí a gente dizem que a gente chama onde o coração da gente está, né? Igual eu passei a gostar, porque eu era bairrista, carioca. Porque carioca não é nascer no Rio, é estado de espírito. É estado de espírito, é igual flamenguista. É igual flamenguista, já é igual flamenguista. Já diria Dom Evaristo Aires, dizer flamenguista é um estado de espírito. É um estado d'alma. Olha, mas assim, o Rio é uma paixão e a gente sofre com o Rio atual, né, PV? Porra, porque a degradação, não tem mais o que fazer pra querer isso acabar com o Rio, né, cara? Tony, eu tava conversando com a minha esposa, eu fui passar o carnaval agora lá no Rio de Janeiro, fui com a minha família, fui com meus irmãos e tal. E aí eu fui pra Copacabana. Eu nem gosto muito de Copacabana. Eu sou Zona Sul, mas sou Ipanema e Leblon. Então assim, mas fui pra lá, gosto muito de Botafogo também e tal. Mas fui pra lá e aluguei um apartamento e fui pra Copacabana. Cara, fiquei triste com aquilo que eu vi, a degradação que tá aquilo ali. Em todos os sentidos. Uma degradação. Copacabana tá acabado, arrasado. Então assim, fico triste porque, enfim, eu passei muito tempo no Rio de Janeiro. Enfim, eu
cheguei a passar 2 meses. Aí, quando eu era solteiro, então eu ia para lá, alugava apartamento, ficava lá 2, 3 meses sozinho. Então eu vivi muito aquilo ali, curti muito aquilo ali. E o Rio agora, eu morei um ano lá, né? E o Rio agora de maio, de abril a junho, veranico, outono, aquele sol, melhor época, sol né? vermelho, É melhor época. Friozinho, uma delícia. É melhor época, né? melhor sou época. apaixonado, É melhor época. saudade grande. Mas gosto ali daquela área ali de Ipanema, Leblon. Não, cara, eu brincava que eu morava aí. O Amaral não teve um bar chamado Leblon? Aí uma daquelas porra que eu escrevi, né? Aí eu botei lá, nosso disco no Rio era o seguinte: morada em Copa, praia Ipanema e night no Leblon, pô. Pegava a bike, rasgava pro posto do nome, praia. Aí à noite, Leblon, Jobi. Aí o meu filho foi pro Rio agora, o Tony falou: pai, fui no Jobi, que você gosta. Porra, tu foi no Jobi? Pô, tem que ir lá, cadê o Ed? Quando chamarem o Ed, se tiver lá, eu sou o filho do Tony. Aí tu vai ver se eu tenho moral ou não. Eu tive agora no Cervantes, que fechou e reabriu, né? Que bom que reabriu. A galera foi do Jobi, né? Que bom, não. O Del Belmonte. O Belmonte que comprou e tal. O que exato. aconteceu naquela... Espanhol rubro-negro era o dono original né? do Cervantes. Antes da pandemia, na verdade, teve os garçons ganharam a Mega Sena e largaram o Cervantes. Então aí ficou aquilo ali. Depois veio a pandemia, ficou e fechou. Né? Os caras agora, aí os garçons vieram e fizeram um Cervantes lá próximo. Sim, com outro nome. Tá. Com outro nome. Aí os caras do Belmonte compraram e voltaram com o Cervantes. O Baluiz acabou. Chegaste a frequentar na Rua do Carioca o Baluiz? Não. Ganhava o melhor chopp do Rio todo. O Baluiz, o alemão, inventou a salada de batata no Brasil, foi quem trouxe. E era Adolfo o nome do E pra mim ali era o Oswaldo Aranha, ali no Cervantes. Era o Oswaldo Aranha. O Vilarino, lá no centro, onde foi o primeiro encontro do Vinícius com o Tom, fechou e o Eduardo Paes interviu lá e reabriram o Vilarino por causa dessa mística do encontro do encontro dos dois, né? O Rio respira história, né? Ali na Ceilândia, tu vai perto do TCM, tem a casa, uma placa da casa do Machado de Assis, com a segunda mulher dele. Não sei se é a segunda mulher ou a primeira, eu sou o rei da gafa. Mas eu acho que era uma segunda mulher. Aqui, Machado morou, casou e veio morar com fulano aqui. Ou não sei se ele casou velho. A própria casa do Tom Jobim, né? E a Rua Nascimento Silva 107 é só ir lá. Ele morou em 2 apartamentos lá na Nascimento Silva. Exatamente, paixão, o Rio é uma paixão. Né? Cara, e assim, por exemplo, conversando com o pessoal que tava lá no Rio agora, queria ficar na Barra, eu digo, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não nada contra, mas eu não gosto da Barra. Barra é uma Miami. Uma Miami aí que deu certo. Miami é do caramba, né? Uma cidade já pronta, não tem a essência. Não tem nem esquina, meu. Não tem esquina. Esse Brasília com praia, Lago Paranoá. Cara, a Barra era caminho pra gente ir lá pro Grumari. Pra Grumari, pra prainha. Fazer um passeio que a gente ia lá. Passar o dia na prainha. Pela Alto da Tijuca, descia lá no Itanhangá, na Barra do Osvaldo, aquela batida do quer respirar a essência do Rio de Janeiro, é a Zona Sul. Claro, é a Zona Sul. História. Que bom, cara. E PV, me diz uma coisa, nunca teve no teu radar política? Rapaz, chegaram a me convidar algumas vezes. Eu sou uma pessoa muito política. Né? Hoje, bem menos, até de forma expressiva. Porque hoje tudo é muito polemizado, né? Tudo é muito complicado. Raivoso. A polarização tá... eu não posso dizer que eu gosto de A e tu não pode dizer que gosta de B, porque tu é... Então, assim, isso é muito complicado. E eu aprendi muito a me comportar com relação a isso na época da TV. Porque, assim, quando eu apresentava o Liberal Esporte, ali, às vezes eu me lembro, essa questão de paixão, olha como elas são doentias. Né? Então, assim, se às vezes a gente falava um pouco... Se eu dava uma entonação na televisão, que foi um gol do Remo, o cara do Paysandu dizia que eu era remista. Se eu dava um pouco mais de entonação de vitória do Paysandu, o cara do Remo dizia que eu era Paysandu. E tu é Remo ou Paysandu? Eu sou Remo. Tuna, isso aí é do Tuna. Ivo Amaral, Tuna. É porque eu sou descendente de português, então eu sou Vasco também, entendeu? Então meu pai era vascaíno e tal. Mas assim, nunca fui muito apaixonado, fanático nesse sentido. Então eu aprendi a me comportar um pouco nesse sentido. Então, assim, a política sempre foi... Eu gosto de conversar muito de política, mas eu converso de forma muito reservada sobre política. Hoje em dia eu não exponho muito, porque as coisas estão muito... Nesse sentido, muito... Eu falei pra minha mulher hoje que eu preciso comprar um livro urgente, que foi lançado em dezembro, e eu não sei se tu já tens, ou tu já leste, ou tu já ouviste falar daquele cara da Quaest, o Felipe Nunes, que ele mexe com algoritmo e tal.
a biografia do abismo, que é exatamente essa polarização, que a moral da história é que ele disse que o Bolsonaro pode não ser candidato daqui a 2 anos, mas está calcificado, igual o osso. A todo mundo que é bolsonarista, 25, 30% da população vai votar em quem ele apontar o dedo. 25, 30% vai votar em quem o Lula ou no Lula apontar o dedo. Que calcificou acabando destruindo famílias, sócios, amigos, tudo por causa dessa polarização. Isso é muito triste, né, cara? E se você for observar, isso não é uma tendência somente local. É igual internacional. Nos Estados Unidos tá pior. Você for observar, Argentina agora, o Milei, exatamente. Tá no Mundial. Exatamente. Mundial, é assim, é uma polarização que você vê que, na verdade, elas vão aos extremos. Então, assim, as pessoas brigam umas com as outras, elas se agridem. Acaba até a sociedade. Eu vou ler esse livro urgente para poder fazer até uma resenhazinha sobre ele. Aliás, fala em livro e resenha, tu tá, o DNA continua, teu sobrinho tá arrebentando aí no Liberal, né? Exatamente, o Gustavo, ele é analista internacional. Além de meu afilhado, ele é meu sobrinho, tem DNA do tio e do pai, do avô. Do avô, tá na família, né? Então ele faz estudo, hoje em dia ele faz faculdade de internacional, de política internacional, e tá bem. Não, escreve bem, cara. Escreve bem, Deve fala gostar bem. muito de ler, né? Muito, bastante, sempre gostou. Porque escreve bem, sempre foi fora da curva. Sempre foi fora da curva. Né? Quem não fala bem ou quem não escreve bem é porque não lê. É o mais velho dos netos da tua Não é mais velho, não é mais velho. Mas essa canta tá indo bem, né? Nessa área e tá bem. Tu troca uma figurinha com ele? Direto, permanentemente. Ele é teu afilhado? Já é meu afilhado. Já cheguei até a discutir em Instagram, porque o cara começou a achar que ele tava... Aí eu disse, porque achava que ele tava tendencioso para um lado. A gente por paixão, comprei a briga, e depois já virou piada na família, entendeu? Mas assim, parei com isso também. Teve um dia desse que ele fez uma postagem sobre alguma questão política internacional e tal, e aí eu liguei e disse, meu filho, eu não me meti nessa conversa hoje. Gosto muito dele. Depois de vir aqui um dia. Sensacional. Gustavo, estamos aqui, queremos conhecer você. A gente se reinventa, se oxigena com a juventude. E olha, é muito legal mesmo. É bom a gente ver um talento, né? Eu vi quem tá no lead também, não te levou pro lead, não? Ainda não. Ele tá guardando essa carta na manga, né? Me convida pro lead, rapaz. Olha, que bacana, né? E PV, tu tem 2, Tenho 2 filhas. Uma entrou na faculdade agora de medicina e a outra de 6 anos. A pequenininha. Eu fui pai biológico, não sei se velho. Na verdade, eu comecei também assim, a minha esposa ela é muito voltada para a área de saúde. Né? Então, assim, a gente acaba incorporando as coisas, né? Então, eu me voltei muito para a área de saúde também. Apesar de estar tomando um skin, que eu sempre tomo, gosto, eu me voltei muito para a área de saúde. Então, atividade física e tal, permanente, diária, comecei a me cuidar melhor. E aí, fui ser pai. Eu comecei, na verdade, a me preparar para a velhice. Há uns 5 anos que eu me preparo para a velhice e quero ser, talvez, um Abílio Diniz para viver até os 100, que, infelizmente, se foi, né? Mas esse aí fez uma história fatalidade, muito... belíssima. Em termos de família, um cara admirável. Não profissionalmente, mas em termos pessoais... Era um cara admirável. Rapaz, eu sentei segunda-feira aqui, a gente tem um site, o Amazônico, né? Tá aí nessa luta desde julho. Aí eu sentei aqui segunda-feira, eu tenho procurado escrever nesse momento aos 1000 segundos. Falei, mas é o Abílio Diniz, vou ter que escrever. Pensei rapidinho nele, escrevi aquilo ali, porque ele estava presente na nossa vida desde sempre. Era o Jumbo, era o Els, aí foi o sequestro, aí foi o resgate, aí foi a briga com os irmãos, aí foi a superação, exatamente, a volta por cima, aí explodiu, aí veio o maratonista, e não saía, aí vieram as redes sociais, os livros, o cara, a briga com o Cassinô, depois com o Carrefour, aí depois queria comprar o Carrefour, aí a BRF, o cara era um monstro, né, cara? Mas assim, se você for perceber... Mecenas, né, o cara que apoiou o esporte, né, o filho, exatamente, tragicamente. Então, assim, se você for observar a percepção que a gente tinha do Abílio Diniz, é que ele era um imortal, né? Eu fui escrever sobre isso. Eu escrevi pelo que ele ia durar os 100 anos fácil, nativa, puxando ferro. Exato. Ele estava se preparando para isso. E, na verdade, ele estava no caminho certo para isso. Né? A porrada começou ali com o João Paulo, a grande ciência já determina que as pessoas que vão viver 120, 130 anos já nasceram. Elas estão aqui hoje em dia já. Sim. Então, assim, eu comecei a me preparar para envelhecer, para passar mais tempo. E, assim, eu fui pai com 45 anos de idade. Pai biológico, 45 anos de idade. Então, assim, você sabe, você é pai, você sabe disso. Existe uma ruptura antes e depois. A ser filho e depois filho.
é outra coisa. Você passa a ter medo depois de filho das coisas, você passa a ter muito mais temeroso das coisas. Fica mais sensível. Muito mais sensível. Você se torna uma outra menina, pessoa. né? Pô, tenho 3 meses, tenho uma de 7 meses. Muito. Eu virei abestado. Você vira babaca pros filhos, né? Pra filho. E tu acaba se sentindo um pouco o pai do teu sobrinho afilhado também. Tu fala, Também, meu filho, né? também. Meu sobrinho mora em São Paulo, sou apaixonado por ele, pelo Pedro, um menino de ouro. Também. É sangue, né, meu irmão? Fala Acaba alto, virando né? sangue. Então, assim, você acaba vivendo as dores deles. Você acaba vivendo as alegrias deles. Você acaba querendo, na verdade, viver aquilo ali deles, né? A vida deles você acaba vivendo. Eu fico imaginando, Tony, que foi a dor do meu pai vivendo ali naquela situação de rádio, TV, entrando, saindo, querendo voltar, por conta dessas situações todas. Deve ser uma dor terrível. Porra. Deve ser uma E dor teu pai é um terrível. cara sensível, né? Demais, Ficou viúvo, né? demais. Sofreu muito. Vai ver muito. Compartilhou com os leitores Muito. a tristeza pela perda da tua mãe, né? Demais. Então, estamos falando de um tempo em que não existia internet. Então, assim, a coluna dele, a coluna no jornal, no impresso, era a mais lida do estado. E era a página inteira, né? Página inteira. Então, e papai sempre foi um cara muito descompromissado com qualquer tipo de ter tentativa de negócios, com qualquer outra coisa. Nunca foi. Ele sempre foi um cara muito desprendido, Gostava do despregado de garrafão. tudo, garrafão, corujão, entendeu? Então sempre foi um cara muito assim, que anotava as pérolas dele num guardanapo de papel, botava no bolso, perdia, e cadê a notícia? Eu me recordo uma vez que o Denis Cavalcante, livreiro, Amigo dele, né? muito amigo, um dia chegou e disse: Luiz Paulo, tenho uma notícia tenho uma nota quentíssima para te dar, uma fofoca quentíssima para te dar, mas eu só vou te dar, isso era uma sexta-feira, só vou te dar na segunda-feira. Aí o papai virou para ele e disse: não, isso não é notícia, já acabou. Segunda-feira é eternidade. Eternidade. É doido. Uma coisa é informação, outra coisa é notícia, meu irmão. Informação, cara, olha, eu vou te dar uma informação aqui, mas que eu te dou o ok depois. Agora, Exatamente. notícia já era. Cara, eu vi tanta coisa assim, como tinha muita força a coluna dele, a coluna do Paulo Zing, tinha muita força. Era terça e domingo, né? Era terça e domingo, Começou aos domingos, depois começou às terças e domingos. Na verdade, a coluna do Paulo, na verdade, começou como Zing, a coluna. Ela começou, eu me lembro, era garoto, e o seu Rômulo queria uma coluna que tivesse um pseudônimo, que você não soubesse quem era, que estivesse escrevendo aquela como coluna. suando o Globo, né? Exatamente. Então, assim, pegar quem? Uma pessoa afiada, que tenha o sangue nos olhos, que tenha o mal dilacerando pela boca às vezes. Quem é? Aí pegaram o papai, que sabia fazer muito bem isso. E aí escondia o nome dele, mas não se sabia quem era que escrevia. E ali era tocando pau em todo mundo. Política, sociedade, contando fofoca, era tudo. E o velho Romulo devia se divertir, né? Muito, demais. Só que chegou um tempo que as coisas ele não conseguia mais esconder. Por isso que virou depois, em seguida, Paulo Zing. Vazou, né? Vazou. Mas fez história, né? Demais, irmão. Demais. E muito querido, muito carismático, né? Um estilo próprio, muito né? até hoje. Meu pai tem 20 anos de falecido, até hoje eu encontro pessoas que são, assim, amigas dele. E papai diz o seguinte: meu filho, os melhores amigos você vai fazer na mesa de bar. Mas graças a Deus que de vocês três, só o Paulinho que foi mais pro bar, né? Um terço só dos homens, né? Ou um quarto dos filhos, É verdade. né? Porque se fosse toda a tropa, ele ia se arrepender de ter dito Tá meio isso. parado hoje. Falei pro seguir que ele já foi. Tá bem light, que bom. É isso mesmo. Fase, né, irmão? Fase, né? Pô, PV, e vem cá, me diz uma coisa. A gente já falou sobre a tua visão de futuro da Máxima, falou sobre a tua trajetória um pouco, agora entramos pra seara familiar. E tu foste vocês foram 4 filhos que de repente mesmo, foram só um capítulo que eu acho que a gente viveu isso, foi uma coisa muito tocante na cidade. Tu perdeste a tua mãe muito novo, né, cara? Muito nova. Quer dizer, nova. vocês tiveram que mesmo botar uma porra de uma coraça pra poder enfrentar os desafios da vida, né, irmão? Assim, os obstáculos da vida ficam piores quando a gente... Demais. Tem uns ditados na vida que dizem assim, que você quando vive com o seu grande amor, quando você convive muito tempo com o seu grande amor, é natural e existe hoje em dia um percentual disso que diz quando um casal vai, quando um do casal vai, ou logo em seguida vai o outro. Então, assim, meu pai faleceu vivo. Então, minha mãe faleceu com 42 anos de idade. Eu tinha 17 anos de idade. Estava entrando na rádio. Então, assim, era um momento que a gente precisava muito de apoio. Então, minha mãe tinha 42, meu pai tinha 45 anos de idade. 42 anos de idade é muito novo. Eu tenho 52, ela é 10 anos mais nova do que eu. Então, foi uma fatalidade, coração e tal. E aí, meu pai faleceu junto, praticamente. Eu acho que a única coisa que dava respiro e suspiro para que ele vivesse, convivesse na vida, era saber que ele tinha responsabilidade com os filhos ainda. Entendeu? Mas chegou um certo momento que meu pai se entregou.
para isso. Então, assim, eu costumo dizer que meu pai se foi por uma questão de amor. Então, assim, as coisas mais belas que eu já vi com relação a sentimentalidades, com relação a amor ao outro, de respeito e de dedicação a sentimento, e de pureza com o sentimento daquilo que sente, eu vi ali nascer. Então, assim, eu não consigo, às vezes, entender casais que discutem, que brigam muito, que se separam, porque eu sempre vi fidelidade e sempre nasci nesse núcleo de amor permanente. Um amor total, né? Total. Então, assim, sempre foi muito vivo o amor. E permaneceu até ele partir. E assim, ele se entregou. Quando viu que eu entendo, eu hoje faço essa leitura. Então, quando ele percebeu que os filhos estavam criados, estavam bem, estavam já maduros, ele foi se entregando aos poucos. Foi se entregando pela dificuldade de conseguir suportar aquela dor daquela ausência. Quais são os grandes obstáculos que o empresário enfrenta no Brasil? Tu pode falar com propriedade, sem teorizar. Um tempo desse, acho que foi uns 2 ou um pouco antes da pandemia, eu estava numa rodada de bate-papo numa universidade aqui no Pará, aqui em Belém, com alunos de economia e administração e tal. Eram mais de 200 alunos. Estava eu, como empresário, tinha o Celso, da Sol, e tinha um juiz do trabalho lá. E o juiz começou a defender, obviamente, o lado do juizado do trabalho, juiz de trabalho e tal. Eu disse, data vem, excelência. Data vem, excelência. A complexidade de um andar, de um dia a dia, de um negócio, de uma empresa, ela é muito atrapalhada. Se você for hoje observar a questão, por exemplo, trabalhista, ninguém consegue entender a legislação trabalhista do país hoje em dia. Né? Só existe justiça do trabalho, só existe no Brasil. Misturado na carta do lavoro do Mussolini. Exatamente. Então, assim, deixa eu te dizer uma coisa. Essa ideia de que o patrão quer o mal do trabalhador, ela não é mais tão verdade hoje em dia. Ela não é mais tão verdade. Ela não é mais tão dessa forma como você está passando, que precisa ter regulamentação o tempo todo, precisa estar... Então, assim, foi criada uma legislação trabalhista que ela é pró-trabalhador. Mas não existe para o trabalho, para o empreendedor que está ali, que tem as responsabilidades, que tem que estar o dia a dia cuidando do trabalhador, que tem que estar o dia a dia cuidando da legislação, tem milhões de preocupações. Então, assim, não é tanto assim. Então, as coisas são muito pesadas para o dia a dia. Você sair do conforto, excelência, da sua sala com ar-condicionado, da sua mesa confortável e vir para cá, para o calor do dia a dia, da experiência de empreender no dia a dia, é muito pesado o negócio. Não é fácil. Então, assim, eu gosto muito de uma frase do Paulo Guedes, o economista, que diz o seguinte: o trabalhador no Brasil ele tem uma bola de aço aqui na perna, tem uma cruz para carregar aqui e fica carregando o país. Quem gera negócio para o país não é o governo. O governo não é gerador de negócio. Ele arrecada. Ele é só arrecadador. O governo na verdade, puxa dinheiro da gente. Quem gera negócio, quem faz movimento de crescimento econômico no país é o negócio. Gera riqueza e combate a pobreza. Combate a pobreza. É o negócio, é o empreendedor, é o empresário. Então, ou seja, e o pequeno empreendedor, nós hoje não somos mais pequenos empreendedores, mas o pequeno empreendedor hoje corresponde a 60%, 70% do movimento de economia do país. Então, assim, eles falam por muita gente. Eles representam de forma muito, muito, muito latente a economia do país. Então, assim, atrapalha muito. Carga tributária. Hoje em dia, para você, o tamanho, por exemplo, vamos supor uma empresa hoje que fatura 50 milhões ano, 70, 90, 100 milhões ano, você ter um escritório de contabilidade e de advogados para estar atuando no dia a dia. O custo disso é muito alto. Isso vai resvalar onde? No preço do teu produto, do teu serviço. No preço do produto, a quem chega ao consumidor. E eu não estou falando só da minha atividade fim, estou falando de qualquer atividade. Qualquer negócio de serviço, indústria que fatura hoje 100, 150 milhões, ela tem uma carga de problemas hoje contábeis para resolver, porque é muito difícil a contabilidade no país hoje em dia. As cargas tributárias são muito complexas. E você fica procurando movimentos para você poder se assentar e se adequar àquelas situações, mas tirar o melhor para a empresa, para o negócio, sobreviver no dia a dia. Porque é pesado. Hoje em dia você tem carga tributária de 30%, 40% do teu negócio. Então, quando eu te falei no início da conversa que a gente está fazendo um movimento econômico para que a gente faça uma limpeza na empresa, aquilo ali foi foi um movimento que a gente está fazendo
para que a gente pare de depender de banco também. Hoje nós somos 3 sócios e qual foi a conclusão que nós chegamos? Nós não somos 3 sócios, nós somos 5 sócios. Somos nós 3, banco e governo. São 5 sócios. Então a gente precisa eliminar um sócio daqui. O governo é o herdeiro. É o herdeiro. Então a gente precisa eliminar um sócio, que é o banco. Esquece o banco. Então é esse movimento que a gente fez. Bora diminuir pelo menos para 4 sócios. Então, assim, o que custa hoje do nosso negócio, do nosso business, ter que ter escritório de contabilidade, escritório de advocacia, para nos orientar, para levar a empresa para o dia a dia, é um peso alto dentro do custo da empresa. Por quê? Por causa do governo. Por conta do governo que nos faz ficar pesados. Entendeu? Então, assim, eu acho esse Paulo Guedes, um gênio. Eu acho esse cara um gênio. Ele conseguiu, não estou fazendo política de ninguém, não estou falando bem de política, estou falando de uma pessoa tecnicamente, um técnico. E que deixou seu legado. Técnico. E o presidente atrapalhava ele, botava ele, até que metade da equipe saiu. Exatamente. Mas ele ficou lá. Perfeito. Mas o que foi que o cara fez? Algo impensável. O cara diminuiu impostos e conseguiu aumentar a arrecadação. Como é que se faz isso? Como é que tu diminui impostos? Porque chega um momento, na verdade, eu sou economista de formação. Então, a gente sabe que chega um dado momento da carga tributária que ela fica tão insuportável para a cadeia econômica implementar e tocar de forma aquilo que está sendo solicitado em termos de carga tributária, que elas vão para onde? Elas vão para o escuro. Elas começam a sonegar. É inevitável. Então, o que você tem que fazer? Você tem que botar todo mundo para jogar junto. Você tem que colocar todo mundo para pagar imposto. Mas as cargas precisam ser menores. E você ganha em quantidade daquilo que você está solicitando de arrecadação. Você deixa de ter pessoas no escuro, pessoas que estão sonegando, para botar todo mundo para pagar. Então, foi isso que o cara fez, de forma muito brilhante. E conseguiu aumentar a arrecadação. A MEI é um exemplo disso. A MEI é um exemplo disso. Um dos remédios que ele botou na economia, né? Diagnosticou, receitou, perdão. O Simples, para quem hoje é pequeno empreendedor, né, que tem um faturamento ali de 2, 3 milhões, é isso aí. Só hoje nós estamos no lucro real, a empresa. O lucro real exige um processo de contabilidade muito grande, mas é o que se adequa ao nosso negócio hoje. Mas ele exige uma carga de trabalho muito grande e de uma quantidade de funcionários muito grande para isso. Mas já fica muito claro aí que tu respira o teu business o tempo todo, né? Sim, tu pode até ter os teus momentos sabáticos, teu ócio criativo. Não sei, tu deve ter comemorado, lamentado a morte do Domênico de Masi, que tu falaste. Demais. Assisti o Domênico de Masi aqui na UNAMA uma vez, há anos atrás. Fui assistir, porque eu era fã dele, sempre fui fã do Domênico de Masi. Porque eu sempre fui fã dessa teoria do ócio criativo. Parar pra pensar pra poder formular, né? Parar pra pensar. E me diz uma coisa, tu pudeste falar um tempo desse, tu pegaste também outra vez, tu também gosta de transformar limão em limonada, né? Gosto. Tu fizeste tu foste pra Salinas e ficaste um ano lá na pandemia. Cara, em 2019 eu fui passar umas férias em Salinas. Eu sou apaixonado por Salinas, eu gosto do clima de Salinas. Sou um fanático por Salinas. E aí fui passar umas férias em 2019 lá e estava fazendo uma reformazinha no meu apartamento. Passei o ano novo, 2020, veio o carnaval, veio o primeiro caso de Covid, né? E aí eu disse para minha esposa, a Mirella, disse, vamos ficar mais uns 10 dias aqui, bora ver como é que vai se comportar o negócio, dar uma segurada lá na reforma. E os casos só foram aumentando, a coisa foi tomando uma proporção que a gente daqui a pouco não sabia mais para onde ia o negócio, né? Lockdown, cara, começou o inferno. Enfim, e a atividade do nosso negócio, ela nos permitia continuar trabalhando, que era a segurança. Ela dava essa liberdade pra gente, a gente poderia continuar atuando, mas foi inferno, aquilo ali foi inferno. Tragédia mundial. Tivemos que refazer o negócio assim de forma muito rápida para poder também nos tornarmos parceiros daqueles que eram nossos clientes, que não eram nossos parceiros. Então, várias atividades começaram a fechar, restaurante. Então, começamos a dar 3, 4 meses para restaurante, para poder também não serem roubados. Né? Então, fomos parceiros nesse sentido. Então, tivemos essas atitudes rápidas e fiquei morando em Salinas. Fiquei atuando de forma online no negócio. Sofrendo com a internet ruim lá também, às vezes. Né? Não, já tinha banda larga lá. Tinha banda larga lá. Então, que é um dos grandes prazeres hoje de tu morar em Salinas, é porque tem a banda larga. Mas fui ficando por lá. E fechou, lockdown, fechou a cidade e fiquei lá.
Só que assim, cara, eu tive essa sorte, né? E como eu te falei há pouco, tive um tio que disse, cara, fique por aí, porque você mirou na lua e acertou no sol. Fica por aí que é o melhor que tu tem a fazer. Então eu sofri pouco aquele momento da pandemia. Eu tinha filha com 3 anos de idade naquele momento, pude aproveitar. Eu moro num prédio em Salinas, era praticamente uma casa, porque só estava eu no prédio, ninguém podia entrar. Então, mas eu fui fazer minhas atividades físicas, corria de manhã cedo, não usava quase máscara, então eu não vivia aquela problemática, aquele tormento que foi a pandemia, eu não vivia aquilo ali. Eu ter escrito um livro. Exatamente, era para eu ter feito isso. Na verdade, plantei, né? 3 coisas na vida que você tem que fazer. Ter um filho, já tive. Plantar, já plantei. Falta o livro. Não, mas também, peraí, não vai por aqui, porque depois, irmão. É doido. Entendeu? E aí fui ficando. A cidade fechou e eu fui ficando. Cara, mas assim, comecei a me tornar, me tranquei. Peguei um pouco daquela loucura, né? E comecei a me trancar em casa, fiz supermercado para 3 meses e me embrulhei naquela maluquice toda e comecei a assistir live, que era o tempo da live, né? Então era todo dia. E aí eu comecei a beber demais, porque bebi e comecei a engordar demais. Subi assim 15 quilos, meu peso. Acho que foi mal para todo mundo também aquilo ali. E comecei a ficar com medo da quantidade de bebida que era todo dia, era toda hora, entendeu? Dormia, acordava, bebia, comia, bebia, acordava, dormia, não fazia nada dentro de casa. E aí chegou julho, que ainda estava na pandemia, eu disse, chega, parei, vou viver vida saudável. E transformei a minha vida nos próximos 6 meses, já estava 6 meses lá, transformei nos outros 6 meses a minha vida em uma vida saudável. Entendeu? Cara, eu comecei a virar exemplo para muita gente naquele momento, porque eu fui demonstrando meu dia a dia ali, como é que eu fazia, porque enfim, eu tinha uma esposa que vivia essa vida saudável, e fui me inspirando nela e fui vivendo aquilo ali. Então assim, perdi 15 quilos, comecei a me tornar meio que atleta, entendeu? Academia, fazia 2, 3 atividades por dia. E muita pescada amarela? Muita pescada amarela, muita gó, muita corvina, entendeu? E fiquei morando em Salinas 1 ano e meio. Cara, que onda. Fiquei morando 1 ano e meio. Só faltou um livrinho aí, porque podia rolar, hein? Eu acho que vai ter. Não, mas agora continua, né, Rafa? Dessa experiência, que é uma experiência fantástica, cara. Pô, que maravilha. Na verdade é o seguinte, eu acabei vivendo um ano sabático que não programei. E deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Até hoje. EPV, quando a molecada te procura, bate na tua porta, teus estagiários, teu gerente, a galera que vai fazer, que foi na escola da máxima e tá tocando a vida, tá indo muito bem e tal. Primeira coisa que tu fala, lição número 1, pro empreendedor. Cara, sonhar. Sonhe, mas sonhe com o pé no chão, sonhe de forma concreta, né? Não sonhe só por sonhar. Analise seus sonhos. Primeiro é o sonho, depois analise seus sonhos. Permaneça firme naquilo que você está sonhando. Não deixe que nada desvie daquele seu propósito depois da análise que você fez. Análise de viabilidade, análise de tudo que tem em volta, de tudo que tem em torno. Você quer ter sucesso? Você quer... E assim, Tony, eu sempre pensei muito grande. Nunca pensei pequeno. Sempre pensei em coisas grandes. Sempre pensei em empreender coisas grandes. Então, talvez isso seja também um motivo das coisas acontecerem de forma grande. Então, assim, mas pense de forma planificada, mas pense e depois tente realizá-los. Se você não conseguir sozinho, puxe parceiros para perto de você. Puxe parceiros, amigos, colegas, puxe empreendedores, pessoas que somatizam naquele seu mesmo sonho. E, obviamente, contagie as pessoas. Precisa contagiar as pessoas para que as pessoas acreditem no teu sonho. Para que as pessoas entendam qual é o teu sonho, tenha muita clareza naquilo que você vai empreender e fazer. Você precisa ter clareza nas coisas. O objetivo, ele é claro. Eu quero isso. Aonde eu vou chegar desta forma, desta maneira e com essas pessoas. Aonde eu vou atingir, em quanto tempo eu quero atingir isso aqui. Como é que eu vou atingir isso aqui? As coisas não podem ser somente sonhadas. Elas precisam ter características de concretude. Elas precisam ser certas naquilo que você vai fazer. Você precisa ter estudos, dados, informações. Eu não te digo nada no meu negócio, por exemplo. Se alguém vem me perguntar alguma coisa que eu não tenha domínio, eu te digo eu não sei. Eu não tenho essa pretensão. Sempre não se explicar. Não, pior pra mim. Eu não sei, cara. Não sei te falar. Eu vou procurar saber e vou te informar. Aquilo que eu sei. Agora, aquilo que eu acho, eu te digo o que eu penso sobre isso. Mas isso tudo é achismo. Então, assim, eu trabalho com concretude. Qualquer coisa, qualquer informação, quando me pedem uma sugestão de alguma coisa, eu te digo que eu vou te dar essa resposta, mas eu te dou de forma concreta, em cima de dados, eu não trabalho em cima de achismo.
Tu contratas dia a estudo dia. de viabilidade? Permanentemente, o tempo todo. O tempo todo. Eu não trabalho se eu não analisar de forma muito profunda tudo aquilo que eu vou fazer, tudo aquilo que eu vou caminhar para onde eu quero chegar. Eu não faço nada em termos de achismo. Agora, tudo nasce sempre de um sonho. Para isso que a gente precisa de tempo para pensar. A vida não pode ser somente trabalho. Precisa ter lazer, precisa ter família, principalmente. Isso eu aprendi. Família é uma das coisas mais belas que tu podes ter para tu conseguires ter sonhos bons. Família boa. Eu estou falando de família boa. E você é o principal responsável, às vezes, por isso. Para você harmonizar uma boa família. Né? Para você propiciar uma família adequada para que os seus sonhos venham. E que você compartilhe com isso no dia a dia. Então, hoje eu compartilho com a minha família até viagem. Eu não sou essa pessoa impositora de que digo que a gente vai viajar para tal local porque eu quero fazer isso. Vamos pro Rio. Não vamos pro Rio. Mas... tu gosta do Rio, né? Tu gosta do Rio. Bora pro Rio. Sensacional. Cara, muito bacana. E, meu irmãozinho, me diz uma coisa. Quando tu te deparas com o desafio, eu vou empreender, vou para cima, vou para frente, sonhar-te, estudar-te, materializar-te. Agora, para fazer a colheita, como é a gestão, tu acompanhas, ou tu és o cara da estratégia e passa para os teus sócios, agora é com vocês, e aí eu monitoro os indicadores, e mais ou menos o assim. Day by day. Mas meu day by day eu não gosto de acompanhar muito, não. Não gosto, te confesso que não. Hoje eu faço alguma coisa de acompanhamento em algumas áreas, na área de estratégia e tal, mas não gosto do operacional do dia a dia. Gosto da liberdade eu de gosto pensar. da liberdade de pensar, da liberdade de criar, de impulsionar o início, criar ativos, pessoas que pensem ali comigo, que se empolguem com aquela estratégia, que se empolguem com aquele movimento, né? E que a gente bote isso para acontecer. E depois o operacional, a carga do dia a dia, eu te confesso que eu não tenho muita habilidade, não gosto muito e não tenho muita aptidão para isso. Tem pessoas para isso. Existem pessoas que fazem muito melhor do que eu isso. Eu não preciso achar, para você empreender, você não precisa achar que você precisa saber de tudo ou fazer tudo. Você precisa saber o que você faz melhor. E o que você faz melhor, explore. Explore que é aquilo ali que é o que você vai conseguir melhor. Agora, existem lados para você empreender. Existem várias vertentes do empreendedorismo. Então você precisa se cercar de pessoas que sabem fazer aquilo que você não sabe fazer. Aí é o time, né? É o time, irmão. Outro dia eu falei de ti aqui, trouxe o Pavel e o Neto aqui, e falei de vocês porque é o seguinte, falamos de Salinas, de violência e tal. Nossa casa, a casa dos meus pais tem mais de 40 anos. Eu passei 10 anos dizendo pra mamãe contratar a Máxima. Aí idosa, meu amigo botou achou uma empresa lá que não é a Máxima, mas eu acho que o cara foi teu funcionário, que é o know-how, lá de Salinas mesmo, nunca mais teve um problema. Então, quer dizer, vocês viraram solução mesmo, né? Para balneário, para comércio em ruas inóspitas, escuridão. Câmera inibe a vagabundagem, né? Exatamente, cara. E com relação a isso, por exemplo, como tu estás falando, a gente tem algumas concorrências que acabam não sendo concorrências, mas acabam atrapalhando o dia a dia do negócio. Questão de custo, valor, preço e tal. E aí nós criamos uma campanha no início desse ano que que às vezes eu fico muito na empresa observando as coisas, olhando, observando, para encontrar a dificuldade para eu entregar a solução. Então eu observei essa questão dessa problemática com relação a esse modelo de negócio, porque enfim, você vai empreender depois, você saiu dali, você vai empreender, mas às vezes atrapalham, mas só que assim, a gente tem uma carga de custo ali, que é uma carga de uma empresa grande, né? E que é muito menor para uma empresa pequena. Direcionar... eu me lembro, só fazendo um parênteses aqui, eu me lembro quando a gente estava começando a funcionar com a cervejaria, com a Cabocla, que a Serpa nos procurou, já queria adquirir a empresa. Eu disse, não estou à venda agora. Vou te vender depois. A um custo muito maior, um preço muito maior, só que é um valor agregado muito maior. Deixa eu fazer funcionar, que eu sei que o preço dela lá na frente vai ser muito maior. Não vou te vender agora. Mas por que eles queriam? Porque eles queriam uma cervejaria que fosse uma cervejaria artesanal, porque a indústria deles não tem a capacidade de virar o leme do negócio de forma muito rápida. Porque eu tinha uma cervejaria que produzia ali 80 mil litros de cerveja mês, com a capacidade, que eu tenho a possibilidade de fazer cerveja, não deu bom para as pessoas, não gostaram, eu mudo rápido a cerveja. A Serpa não tem essa possibilidade, porque ela é uma indústria.
Então, virar aquilo que eu estava falando para ti, virar um transatlântico, ele requer estudo, requer plano de trabalho, requer um bocado de coisa. Você virar um barquinho popopô, é rápido que tu vira. Então, a gente enfrenta esse problema também no dia a dia com empresas menores que às vezes atrapalham o nosso dia a dia. Então, assim, o que a gente vai fazer para as pessoas entenderem a diferença das coisas? Assim, então, o que a gente precisa fazer? A gente é muito melhor em outras coisas. Então, vamos mostrar a diferença entre preço e valor. Tem coisas que têm preço, mas não tem valor. Tem coisas que têm valor e não tem preço, irmão. Qual é o valor que tem para ti o teu filho? Ele não tem preço, mas ele tem um valor inestimável. Exatamente. Entendeu? Então a gente quer fazer esse comparativo. Que é isso aí que vai nos colocar numa situação de diferença. Ou seja, tu vais pagar um preço por uma empresa que tu estás pagando um preço muito maior pela máxima aqui. Tu vais pagar X pela empresa pequena e tu vai pagar 2X pela máxima. Mas o valor que a máxima está te entregando com relação a isso é inestimável. É muito maior. Então nós criamos esse modelo de comunicação agora. Tem uns vídeos aí, isso. Não tem? Tem, exatamente. Bora exatamente. ver os vídeos aí. EPV me diz uma coisa, uma época eu andei vendo aí, eu acho que vocês compraste muito, fizeste várias aquisições também, né? Como há uns 3, 4 anos atrás, a gente resolveu fazer um movimento de crescimento. Esse crescimento não dava mais para ser orgânico. Ele tem um custo para tu crescer organicamente. Então vamos crescer de forma planificada, mais rápida, acelerada. Qual é essa? Vamos comprar carteira, vamos comprar empresas. Chegamos a comprar 14 ou 15 ou 16 empresas. Compramos a VIP, compramos várias empresas. Demos uma parada agora, né, porque estamos fazendo essa reestrutura econômica, mas vamos voltar com outros modelos de crescimento. Talvez seja a aquisição de novas empresas, mas chegamos a comprar acho que 14 empresas aqui no estado. No estado do Pará. Movimento do cacete, né? Chegamos a comprar. Olha aí. Preço e valor. Preço é a quantidade monetária de um produto ou serviço. Valor é o benefício recebido. O que a gente julga importante na vida. O valor do cuidar de si, do próximo, de quem se ama. Do planeta, impactando menos, plantando mais. O valor da presença. Do tempo que dedicamos aos momentos, experiências, gentilezas. Ir e vir em paz. Amar e dedicar. Tudo que tem a ver com viver é valioso. E existem formas de passar por tudo com leveza. Sempre valorizando o que importa para você. Porque a sua tranquilidade vale mais. A sua tranquilidade vale máxima. E essa voz aí? A voz é do que vos fala, né? E o texto é teu também? Não. O texto é da... Na verdade, o texto é um pouco... Mas é da Potira, que é uma redatora. Ela é da área de marketing. Ela é uma pessoa que cria... Até jingles ela cria. Uma pessoa criativíssima. Cria, assim, e ela é tua cria, né? Deve ser tua cria. É tua cadilha. Ela deve ser mais um diamante que tu lapidaste lá. Exatamente. Tá e vem conosco cá, pegando esse gancho, o nosso jargão aí, que eu sei que o Arthur, teu amigo... médico. Muito. Vocês têm um time que se reúne de locutores. Ele é casado com a prima e madrinha da minha esposa, né? Então tem é? uma proximidade, eu sei que ele gosta muito de ti. E ele fala que vocês têm um grupo que grupo de locutores. Só aqueles locutores da década de 80, 90, a gente tá num grupo aí. O Arthur, ele é médico por necessidade. Porque a paixão dele é essa, né? Quem não lembra do Love Songs? Aí, PV, me diz uma coisa. Como é que tu vê hoje o mundo da corporativo da comunicação? Big Techs, eletrônico, TV aberta, cabo, rádio, que é outra paixão tua. Tu nunca te viste dono de TV por causa da tua ligação com o Grupo Liberal? Tive a oportunidade de comprar TV no interior há um tempo atrás, com um amigo, que também é da área, mas acabei não partindo para isso. Cheguei a ter oportunidade, cheguei a conversar sobre 2 ou 3 emissoras no interior, mas acabei não adquirindo as emissoras de televisão. Mas assim, como é que eu vejo? Eu tive em outra rodada de conversa numa outra universidade aqui de Belém, e eu estava falando para pessoas da área de comunicação. Cara, eu fiquei assim impressionado. Tinham assim uns 300 alunos da área de comunicação ali, e eu fiquei impressionado com baixo conhecimento em relação aos veículos de comunicação. As pessoas só falam de internet hoje em dia. Eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos os trabalhos que apresentaram, eu estava participando de uma banca que era para julgar trabalhos de
de comunicação, de marketing e tal. E aí eu disse, assim, legal, muito bacana, mas vocês só falam de internet. Existem outros veículos de comunicação. E eu não estou falando isso com saudosismo ou com um certo ar de saudade das coisas, não. Existe uma mídia muito grande também, que não é só a internet. Você precisa aprender a conviver com essas mídias. Então, assim, muitos não sabem nem o que fazer. Não sabem nem o tempo, que é um tempo de comercial de uma televisão. Não sabem fazer um layout de algo para um impresso. Não sabem fazer. Então, assim, fiquei muito espantado com aquilo ali. E o que eu acho de tudo isso? Eu acho que elas vão coexistir, as plataformas todas. Todas elas falam de comunicação. O rádio não deixou de existir por causa da televisão. Então, assim, a televisão não vai deixar de existir por causa da internet. Eu acho que elas vão coexistir. Vai chegar um tempo que as coisas vão se acomodar. A internet vai encontrar o caminho dela, vai encontrar o local e o espaço adequado dela, falar de forma que ela sabe falar, rápida, ligeira, eficiente e tal, mas aquilo ali tem um estrondo de um bocado de informação que às vezes tu não entende, tu não confia em nada. Então, tem a televisão, tem o jornal, tem as mídias tradicionais, né? Tem o off, tem o on. Então, assim, a gente precisa aprender a compreender todas essas plataformas. E eu acho que elas vão coexistir, elas não vão deixar de existir, não. Elas vão precisar uma das outras. Assim, se a gente for observar, Tony, as campanhas que a gente produz hoje na Máxima, na empresa, tem muito impacto ainda, muito impacto. Acho que são feitas por televisão, por rádio, por internet também, mas tem muito impacto ainda. Assim, os grandes tiros saem da televisão, saem de acordo com o que você quer atingir, o teu alvo, o teu target ali que tu quer atingir, o melhor recado é dado pela televisão ainda. O melhor recado e o melhor resultado vem da TV. Alguns vêm do rádio, de acordo. Você precisa saber usar os veículos. Você precisa saber onde você quer atingir, o que você quer, com quem você quer falar, né? E como você vai falar. Eu não me restringo somente à internet, não. Não me restringo a isso. Eu acho que ela ainda tem muita deficiência, a internet. Tem muita deficiência. E é uma terra de ninguém também. E você não consegue entender como é que aquilo ali funciona. Tu impulsiona, tu patrocina, não sei o que, tu não sabe. Tu tem métrica para demonstrar para aquilo ali. Eu não sei se aquilo ali tudo é verdade hoje em dia. Sinceramente, não sei. Não sei se aquilo ali tudo corresponde à realidade e à verdade do que eles dizem que é. Não sei. Tem uma história de algoritmo agora que é uma confusão danada, que tu não entende nada. Então, assim, você não tem certeza das coisas que você está fazendo. Ou para quem você está falando. Você não tem mais essa certeza. Tu vai atingir município, tu vai atingir idade, tu vai atingir sexo, tu vai... Não me dá garantias de certeza daquilo ali, nada. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com todas as plataformas. Agora também tem um detalhe, o papel que está cada vez mais em via de extinção, né? Eu acho que ele vai encontrar o lugar dele. Há um tempo, tu conhece a Piauí, a revista? Sim. Eu sou colecionador da Piauí. Há uns 10 anos, acho que teve uma matéria sobre que a Piauí transcreveu um perfil do magnata, do Carlos Slim, porque ele é hoje o... Mexicano, né? Ele é o da Claro, né? Ele é hoje o pessoa física, o maior acionista do The New York Times. Aí, o mexicano vai comprar o The New York Times, mano. O maior jornal do mundo. Aí fizeram um perfil com ele, eu acho que foi da The New Yorker, que a Piauí comprou o direito à entrevista, e ele disse o seguinte, tranquilizando, olha, eu não tenho essa ambição, já sou o maior acionista, aconteceu de eu ser, é um jornal americano e tal, e o que eu acho sobre o The New York Times é o seguinte, que o papel vai acabar um dia, mas as marcas vão ficar. E as marcas, a marca mais famosa do mundo é o Times, então eu quero ser o dono dele. E aí o que aconteceu para contraditá-lo foi que veio o Trump. Então o Trump ele bateu tanto no sistema, bateu tanto no status quo, que a galera começou a assinar mais o Times, porque, para contraditar o que o Trump dizia. Então, a coisa do papel... The Newsweek acabou, papel... Meu irmão, mais de 2 mil, 3 mil, 10, 20 mil jornais impressos nos Estados Unidos acabaram. Exato. Outro dia eu li, que eu não sei onde eu estava, férias, sei lá o quê, que o Mauro Bona teria dito que o Liberal e o Diário cogitam parar a impressão dos jornais aqui. Tu viu isso? Não vi. Pois é, eu tô te falando aqui porque eu vi que o Mauro Bona teria publicado que estão ventilando essa hipótese de parar com o impresso aqui. Cara, o Estado do Maranhão, que é o jornal da família Sarney, nome imponente, né? Parece o Estado de São Paulo, parou já há uns 10 anos. A família Magalhães, do Antônio Carlos Magalhães, vendeu o Correio da Bahia, eu acho que vendeu o impresso, a operação, e vendeu metade da televisão, por causa de questão societária, sei lá. Meu irmão, tem que se reinventar. Eu acho que televisão aberta
ok, penso como você. Rádio, ok. Até porque essas plataformas devem ser complementares, né? Mas o papel, meu irmãozinho, que é uma coisa que eu acho que tu é apaixonado como eu, que era um cara que guardava a coluna, que recorte, cada dia, eu penso nessa entrevista do Slim, vão ficar as marcas vão ficar agora o papel, porque, porra, meu irmão, o tempo real, Paulo, né, Paulo Vitor, o tempo todo tá saindo, a gente hoje lê o jornal de amanhã, tudo quase, não tem nada de apuração, tem uma coisa mais apurada do que mas tá tudo noticiado o dia inteiro, meu irmão. É o tempo todo, o tempo todo. Eu acho que na verdade estão procurando encontrar o caminho, o jornal, né? Porque assim, você na verdade tem aquela informação que é rápida, que é a da internet, que a televisão consegue fazer isso também com certa eficiência, o rádio também, o jornal é o dia seguinte, então perde. Acho que não encontraram o caminho do resultado correto deles. Análise, talvez, né? Análise de um fato, de um ato. E televisão, por exemplo, tu pega muito cobrindo o factual, cobrindo o corriqueiro do dia a dia, o hard do dia a dia, né? Que é deplorável isso. Por que não se fazem matérias mais apuradas, matérias que consistem mais tempos para você desenvolver? As revistas semanais, que você precisa de tempo para ler, que você não vai encontrar isso na internet. Você vai encontrar instantaneidade na internet. E é muita versão, pouco fato e muita versão. Muita versão, exatamente. Vai ficar ali pessoas que têm credibilidade, pessoas em quem você acredita que escrevam coisas. Agora, realmente a parte do impresso eu tenho certas dúvidas com relação a isso. Como isso vai finalizar isso aí, ou que caminho ele vai encontrar para ele. É isso aí. Meu caro, é o seguinte, é uma aula, eu tô aqui aprendendo, eu fiquei no pé do PV, sei que é um player, um globetrotter aí, e a gente está aqui modestamente começando aqui ali sem incomodar meu amigo. Minha admiração, meu carinho por você não vai mudar nada, mas se você quiser ir lá, não, eu vou. Encontre o melhor dia, eu não quero ser chato, encontre o melhor dia, melhor que eu quero lhe ouvir, porque aqui a gente está eu quero que a molecada, pô, tu tem na tua casa quantas gerações entre sobrinhos e filhos? Eu tenho o Tony com 32, a Tuti com 31, uma geração, a Beatriz com 10. E a Maria Antônia com 7 meses. Então eu navego, né? Aí tem o Pedro com 20 e pouco lá em São Paulo, a Alice com 16, 15, 17, filhos da Virgínia. Então, meu irmão, a gente tem que se oxigenar, né? E eu quero que tu conte a tua história pra rapaziada, porque você é um cara que inspira, meu irmão. Então eu quero te dizer que eu te agradeço muito. O sequelado, posso ter esquecido de perguntar alguma coisa fundamental. Queria te pedir desculpa e te dizer, meu irmão, o que eu não te perguntei que tu tens que falar? Nada. Deixou de perguntar nada. Qual é o segredo, meu irmão, dessa arte de entrevistar? E me ensina aí pra eu aprender e ir aplicando aqui depois. Cara, eu acho assim, é que é você deixar à vontade as pessoas. É você não interrompê-los. Desculpa. Não, você não interrompe. Você não interrompe, ao contrário. Acho que você está muito bem preparado para isso. Está muito corretamente. Muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu fui. Imagina. Muito melhor do que eu fui. Modéstia, por isso que ele chegou lá. Muito melhor do que eu fui. Assim, porque deixa falar e você tem um conhecimento que é muito mais vasto do que o meu. Você é uma pessoa muito culta, que eu sempre admirei, sempre gostei de papear, de prosear. Eu sou uma pessoa de bate-papo. Então, assim, às vezes eu saio de casa para fazer alguma coisa, hoje em dia eu pouco saio de casa porque eu gosto muito. Eu sou sempre fui uma pessoa muito reservada e caseira. Nunca fui uma pessoa de noitadas e festas, nunca fui disso. Sempre fui uma pessoa do dia. É verdade. Sempre fui uma pessoa do dia. Quietinho, mineirinho. Trabalho. Sempre do dia. A patroa é muito ciumenta? Ela tem ciúme do passado, a patroa? Tem, às vezes. Meu irmão, isso deu um trabalho, quietinho. A gente não vê ele nadar, só vê ele acompanhado de dia. Mas isso é o segredo, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, recatada, em casa, quieta e tal. Eu sempre fui muito de casa, fui muito caseiro e tal. E assim, me fugiu. Que eu tava Gosta de cozinhar? Me aventurei um tempo desse, mas a minha esposa é muito, muito melhor do que eu poderia ser. Então eu deixo ela navegar nesse ponto. Já chega só para usufruir, né? Mas a gente aproveita muito a vida para isso. A gente vai criando outros sabores da vida, né? O tempo, a maturidade vai te dando outros sabores da vida, que é a boa prática de um bom vinho. Que eu sou um fanático por vinho, por charuto, como somos, por uma boa mesa. Enfim, por um bom prato. E qual é o vinho que tu gosta? Italiano, português, francês, chileno, argentino? Eu tenho dupla cidadania, eu sou português nato, sou neto de português, tenho nacionalidade portuguesa, gosto muito dos alentejanos, dos portugueses alentejanos, para mim eu gosto muito de bebida encorpada, eu gosto muito de drink, sou fã de Negroni há mais de 20 anos. Desde muito tempo, sempre fui fã de Negroni, de drinks. Um uísque, sempre gosto muito de um bom destilado. Mas vinhos, gosto muito dos alentejanos, gosto muito
Dos Piramanca Tinto, tu compra lá em Portugal? Borgonha, os borgonheses para mim são fantásticos, adoro os borgonheses, gosto muito dos italianos, dos Brunelos da vida, dos vários Brunelos, eu tenho muitos que eu gosto. Os argentinos, tu não acha um custo-benefício excelente? Amo os argentinos, tem muitos argentinos que eu gosto, chilenos, muitos. A África do Sul produz bons vinhos, americanos, produz australianos. Tu faz imersões em vinícolas? Vou começar a fazê-los agora, porque eu tenho uma filha que tem 6 anos, agora que eu comecei a sair. Então agora eu vou começar realmente a mergulhar mais no mundo etílico. Tenho grupos de etílicos, de bons bebedores de vinho, tenho grupos em Belém, fora de Belém e tal. Eu mergulho muito nesse mundo. Show de bola. Eu gosto muito. Paulo Vitor, um livro que tu tá lendo, que tu recomenda para Jovem Guarda, ou para qualquer idade? Cara, um livro que eu tô lendo agora, eu tô sem ler. E a minha mulher reclama muito disso. Mas um que é uma referência pra ti, Domênico de Masi, o que for? Domênico de Masi, cara, esse é um clássico pra mim, né? O Domênico de Masi, ele é um clássico pra mim. O Ócio Criativo te ajudou muito? Muito. Agora eu sempre fui fã muito de novelão e tal, mas tenho lido muito sobre a questão financeira. Gustavo Cerbasi, eu leio muito tenho lido muito sobre isso, sobre finanças. Tu és um entusiasta, tu aplicas na bolsa, tu é um cara que sou regularmente sou financista, eu venho estudando financeira, mercado financeiro. Esses bancões aí, tu tem BTG? Tenho BTG, então XP e tal, mas eu venho estudando mercado financeiro há muitos anos, eu gosto de finanças. Eu gosto muito de finanças, mercado financeiro, eu conheço bastante. Não vale a patroa, não vale as crianças, não vale os sobrinhos. A máxima talvez valha, mas fora... Qual é a tua grande paixão fora da coisa sagrada do ex-familiar e desse negócio sensacional que tu criaste? Vinho. Belém é uma paixão? Já foi mais. Ando muito decepcionado com Belém. Tu te vê morando fora de Belém? Vejo. Vejo. Rio de Janeiro ou São Portugal? Os dois. É mesmo? Na verdade, eu estou me preparando para isso. Eu estou me preparando. Minha vida sempre foi muito planejada, sempre foi muito. Eu me preparei para me aposentar aos 55. Não sei se vou conseguir, porque nasceu filho. Então, me planejei para me parar mesmo, para desaliviar da vida aos 55. Não sei se vou conseguir, mas me planejei hoje para poder ter residência, ponto fixo no Rio, ponto fixo em Portugal e Belém. Então ficar nessa tríade aqui, pulando, e Salinas. Na verdade, quando eu falo Belém, é Salinas. Muito pouco em Belém, mas mais em Salinas. Entendeu? E ficar convivendo com esses 3 CEPs de forma muito tranquila. Show de bola. Estou me preparando para isso. Então, bom, eu numa ponta aí eu torço aqui porque não poderia ser diferente, como a gente tem um dos nossos gurus é o Abílio Saudoso, já o Abílio Diniz, a longevidade, por causa das crianças, né? E já que tu tá pensando já tanto no The After, eu te lanço aqui o desafio para te virar um conferencista, pô. Também. Plataforma online. Esse é aquele tiozão guru que dá dica, porque tu tens o dom da palavra, tu tem o quê? O histórico, entendeu? E tu tem essa consciência de que tu queres viver a vida bem vivida, já que tu adiaste um pouquinho de aposentadoria formal, pô, conferência, ser acessível, mesmo na tua privacidade, online e tudo, porque a gente não pode desistir de Belém, cara. A gente não pode, porque tu tem sangue de português, mas tu tem raízes paraenses. Que o meu pai veio da Paraíba pra cá, a gente ficou aqui, não voltou. E o meu pai não voltou, a gente ficou aqui. Então eu já tentei não gostar de Belém também, mas a gente tem que fazer alguma coisa, de alguma maneira, mesmo provocando, mesmo cutucando, mesmo. Tipo assim, a gente pode falar mal, pros de fora não falarem na nossa frente, porque aí incomoda, né? É aquela história do filho, né? Eu não quero que ninguém fale mal do meu filho. Eu falo, mas não fala. Exato. Então eu te provoco no sentido de que a gente. Gustavo, o que esse homem não tá no lead, rapaz? Santo de casa não faz milagre, meu irmão. O profeta aí, Jesus, tinha que. Eu tô lendo agora esse aqui, que é o meu querido amigo W.T. Gomes me deu diariamente, e Jesus ia pregar para os pagãos, porque o povo dele não queria no profeta, no filho de Deus. Imagina a gente, meu irmão. Pare com esse papo de que profeta não faz milagre, santo de casa não faz milagre. Tô aqui reivindicando o PV mais ativo aí, mais defendendo Belém, que seja uma alô cop, vamos conhecer a máxima e mostrar pra gringa aí, que aqui não é só índio não, meu irmão. Aqui tem gente que tá na vanguarda. É verdade. É o cara que eu vejo uma vez no ano, quando vejo, ao carinho, à admiração. Via muito mais o Luiz Paulo, mas graças a Deus estou vendo menos. Os entendedores entenderão. E é uma alegria estar aqui com ele, um aprendizado, e a gente
eu repito, eu venço muito com as vitórias de quem eu admiro. Então tô aqui um vencedor, um cara que soube fazer, transformar a lágrima de tristeza na lágrima do sonho realizado. Exatamente, amigo. Muito obrigado, meu amigo. Você Cara, é uma figura única. Sou fã da família, fã da Máxima. Ainda vou fazer a mamãe trocar lá em Salinas pela Máxima, porque tá dando certo, vai melhorar. Teve uns probleminhas. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. A gente sempre tinha muita vontade, você sabe que eu lhe acompanho nas redes sociais. É uma honra. Lhe acompanho nas redes sociais, porque sempre lhe achei um talento. Sempre lhe achei uma pessoa de uma capacidade, de um conhecimento muito profundo e assim, os nossos encontros sempre foram muito alegres, sempre foram tidos com muita alegria e muita satisfação. E eu sempre falei muito bem de você por conta de toda essa gama de percepção que eu tenho sobre você. De conhecimento, de educação, de uma pessoa inteligente, a proatividade com o dom da palavra. Sempre tive muito carinho, muita admiração por você nesse sentido, nesse ponto. E quando a gente se conectou ali via rede social e assim houve a oportunidade de eu poder estar, na possibilidade de estar aqui, assim, isso muito me alegrou. Me alegra muito poder falar para pessoas com quem eu gosto, para pessoas com quem eu tenho carinho e para pessoas com quem eu tenho oportunidade e facilidade para falar. Eu que agradeço. A turma fala em negócio de rasgação, isso não existe, porque é sincero, é de coração. Eu falei olhando nos seus olhos. Não, desculpa se eu não estou falando agora, mas repito, é digno de aplauso, digno de aplauso a trajetória da Máxima, do Paulo Vitor, do Paulo André, como é o nome do todo sócio? Do Alfredo. É uma empresa que veio e fincou alicerces, 250 empregos diretos, 5 unidades, a vanguarda da questão, a visão de futuro dessa coisa sensacional da tua usina solar, que deve inspirar muita gente e vai aparecer muita gente, que não é vergonha nenhuma. Pedi com o Paulo Francis que imitar é a forma mais nobre da que a gente homenagear, que a gente admira. Muito vem do plágio, né, de ser roubada a ideia. Então, compartilhando ideias aqui, esse case de sucesso que é a Máxima, que é o Paulo Vitor, tá pensando já em meio que pendurar a chuteira para curtir a vida, no que ele tá muito certo, mas a gente vai cutucar sempre ele para ele dividir um pouco desse brilho, dessa luz, dessa inspiração que é. É isso, meu irmão. Você Obrigado. Inspira, sua empresa inspira, sua história de vida inspira. Parabéns, que Deus lhe dê saúde, porque o resto você já sabe. Muito obrigado mesmo, querido, de coração. E obrigado pela lembrança aqui, que eu vou tomar a liberdade de provar e vou mandar um direct lá para dizer, meu querido, parabéns, vou lhe mandar gostei da outro. baianada. Vou lhe mandar outros que eu tenho lá. Vou lhe mandar outros lá que eu tenho lá, que eu sei que você gosta. A gente troca essa figurinha aí. Peixoto, contigo aí. Grande Paulo Vitor Freitas, mais um sonho realizado. Eu não sei, o único comum aqui sou eu, porque eu só trago gente melhor que eu. E, pô, e aí o nível sempre lá, o sarrafo lá em cima. Mas vamos que vamos. Toda semana 1, 2, 3, o ano tem 50 semanas, 52. Só história do caramba pra vocês aí. Um dia a gente chega lá. Dá like, vai pro YouTube, me ajuda, vamos manter esse sonho vivo e vamos pra COP, vamos eleição presidencial do ano seguinte, a COP, o Amazônico tem esses 3 anos aí para se consolidar e eu espero trazer o PV aqui quando ele vier de férias a Belém, quando ele estiver indo para Portugal, numa dessas aí a gente, quem sabe, toma até um vinho, né? Exatamente. Tá pronto, não deixa o homem ficar só, o homem tem que vir compartilhar com a gente dicas e vitórias, mesmo. Bacana. Obrigadão. Agradecíssimo. Porra, PV, muito obrigado. Eu que agradeço.